Olá pessoal, eu sou Eduardo do Instituto Princípia e o que vocês vão assistir aqui agora são alguns cortes que já estão disponíveis na internet de eventos de divulgação científica que a gente realiza na internet nos últimos 2 anos. Nós temos dois grandes eventos que a gente realiza mensalmente. Um deles é o YouScience. No YouScience a gente convida eh, professores, pesquisadores, pessoas que estão em alguma carreira acadêmica para falar um pouco sobre o seu dia a dia, como que é o dia a dia, por exemplo, do laboratório ou do escritório, e como foi o caminho deles para chegar nas posições que eles ocupam hoje. Então é bastante legal para o jovem conhecer como é o dia a dia do pesquisador, e como é o caminho para se chegar nessas pesquisas. É bastante legal para serve até como uma espécie de orientação vocacional para um jovem que esteja interessado em seguir uma dessas carreiras. O outro evento é o cinema científico. No cinema científico, nós pegamos um filme como gancho, talvez um documentário, uma série, e tentamos falar um pouco da parte científica que está por detrás dessas histórias, às vezes nem sempre em primeiro plano. Por exemplo, a gente pode pegar um Jurassic World e falar um pouquinho sobre dinossauros, sobre pré-história, paleontologia, etc. Então a gente traz alguém que entende bastante desses assuntos e entrevista essa pessoa falando sobre esses filmes. Então é bastante bacana. Eu espero que vocês aproveitem. Então fiquem aí com os nossos vídeos. Se eu fosse separar, assim, efeitos da radiação, efeitos como eu tinha falado do eritema, tudo lá, eu daria uns 30, 40, uns 30. Entendi. Mas, por outro lado, os efeitos, outras coisas como o que eu falei lá do boro, do iodo, acabam compensando por esse lado. Mas acho que Entendi. a maior questão da série, que para mim que é um problema, é ela causa esse medo extra da radiação, que é porque os efeitos são muito exagerados em Sim, tempo. verdade. Porque, de novo, isso é uma dramatização, então eles querem o drama de você ver a pessoa morrendo, de você ver. Sim. Então E eles. parece que morreu muito mais gente, né? Sim, porque eles só mostram que morreu. Exato. Isso também é uma questão de que o ponto de vista da série, eles escolheram pontos de vista de pessoas que morreram lá, os casos mais extremos. Então isso acaba sendo um fator também que dá a impressão que muita gente morreu, e não foi necessariamente isso. Como eu falei, os bombeiros, 20% deles morreram, e dá a impressão da série que tipo, todo mundo que tava lá morreu. Bem, primeiro seria bem importante nós, como consumidores, fazer uma demanda que a agricultura não entenda que essa coisa de no plantio a gente usar insumos e utilizar fertilizantes, que a gente não use em excesso. Porque todo o excesso vai para a água, que depois vai para os mananciais, e a gente termina tendo que gastar um grande esforço limpando essa água. Tá? Então, é a educação que é o fundamental. Nós, como consumidores, temos que apoiar a educação, porque aí o agricultor fica educado, o agricultor aprende que não tem que usar mais, não vai tornar mais produtivo. Entendeu? Assim, todo o processo de educação tem que ser muito privilegiado nesse país, tá? Para que assim a gente possa tomar atitudes na agricultura. E, particularmente, a gente verificar a origem e a qualidade do que a gente consome. Isso é muito importante, gente. Olhar. Vamos passar a ler rótulo, vocês vão ficar assustados com a quantidade de sal que vocês estão comendo. Tá? Vamos passar a perguntar de onde vem esse alimento que eu estou consumindo, como é que ele foi produzido, esse alimento. Afinal de contas, comer é uma das coisas mais importantes. E incentivar que seja feita uma agricultura com menos uso de agrotóxicos, o suficiente para que seja produzida e não o suficiente mais um tanto para detonar a água e todos os lençóis que a gente tem na mesma região. Isso foi uma questão interessante na Primeira Guerra Mundial, em que, assim, teve uma certa solução, acho que por parte dos franceses, de colocar a metralhadora em cima da asa, por isso era também interessante ter os biplanos, então em cima da asa de cima colocava a metralhadora. Teve, eu acho que em inglês, eu não estou lembrando direito quem que fez cada coisa. Teve em inglês que ele colocou superfície de metal na hélice,
para que mesmo quando acertasse a hélice, o metal garantisse que não fosse destruir a hélice, né? Então, alguns dos tiros acertavam essa placa de metal. Isso aí são só soluções paliativas, mas a solução definitiva veio quando os alemães colocaram um interruptor que ele sincronizava o disparo da metralhadora com a rotação da hélice. Então, a metralhadora só disparava quando tinha o vão para passar entre as hélices. Mas o que é interessante é que existem pesquisadores atualmente tentando descobrir se as plantas conseguiriam crescer em solo marciano, né? Então, nesse projeto aqui da Universidade Holandesa, é um projeto que chama Comida para Lua e Marte. Eles fazem vários simulados, várias simulações de solo lunar e solo marciano, e crescem vários tipos de plantas nesse solo. Eles precisam misturar a matéria orgânica, tá? Eles não conseguem fazer esse solo crescer essas plantas direto no simulado, mas depois de misturar a matéria orgânica, eles conseguem produzir algumas plantas interessantes, né? Por exemplo, eu acho que ervilhas são uma das plantas que mais se adaptaram. A gente vê que as ervilhas têm um tamanho mais ou menos igual às ervilhas com solo terrestre, né? A produção é um pouquinho menor, mas existe uma produção, né? Na Lua, as ervilhas sofrem um pouco, mas não é toda planta que sobrevive bem. Por exemplo, espinafre não cresce em Marte, a gente não pode mandar o Popeye para colonizar Marte. Eles têm um experimento com batatas, né? E você vê aqui o resultado. Eles falam que as batatas sofrem muito com a textura do solo, então as batatas elas precisam de um solo um pouco mais, com uma granulosidade um pouco maior, para conseguir atingir um tamanho e um formato mais adequados, mas pelo qual a gente está acostumados. Mas aqui a gente tem batatas sendo produzidas com solo marciano misturado com substrato. Então, sim, é possível que um astronauta conseguisse plantar um monte de batata no seu ambiente, né? Ainda mais que esse é um ambiente controlado, com uma luz artificial, né? Ele deve ter adaptado as luzes para ficarem um pouco mais fortes. Ele tem água que ele produz quimicamente. Então, é possível até que ele consiga crescer batatas, talvez eles não ficassem tão grandes, mas é plausível, né? Então, isso é muito interessante, né? O Andy Weir, ele fez muita pesquisa para escrever o seu livro e depois para um filme, né? Lembrando que o filme foi feito pelo Ridley Scott, que é um outro grande fã de ciência. Então, ele tem um cuidado muito grande com a parte científica, e por mais que as pessoas critiquem, pela quantidade de coisa científica que tem, ele é muito bom, né? E a parte biológica, ela consegue ser desenvolvida sem muitos exageros, né? Ele não encontra, por exemplo, um cogumelo em Marte que ele usa para alimentação. Para ajudar a desmistificar, usar a tua pergunta, estou abusando da sua pergunta agora, para desmistificar uma piada que rolou pela internet aí, né? Que é assim, petróleo é dinossauro, então, no fundo, a gente usa dinossauro para andar com o carro. O que é um equívoco. A maior parte, né, do petróleo que a gente tem vem de locais onde tem um acúmulo gigantesco, como você bem pontuou, de biomassa de organismos. E os dinossauros, eles são grandes, mas eles não produzem essa quantidade suficiente aí de biomassa, de lipídio, para gerar, né, grandes depósitos de petróleo. Então, que tipo de organismo tem esse volume para gerar esses grandes depósitos? São o nosso fitoplâncton e zooplâncton, principalmente fitoplâncton, em grande quantidade, né? Quando eles se proliferam em grande quantidade no oceano e morrem, ao se depositarem, eles carregam ali as suas moléculazinhas orgânicas, principalmente lipídios, que ao longo do processo ali, geológico, né, de formação das rochas sedimentares, né, processos físico-químicos muito específicos, acabam transformando esses restos orgânicos, essa quantidade massiva de fitoplâncton, em petróleo. Então a gente não anda com um dinossauro quando liga o carro. Pode ser que algum tenha contribuído com uma parte
do que está ali, mas de maneira massiva é fitoplâncton. Da mesma forma que hoje esse fitoplâncton é o que basicamente ajuda aí a produzir o oxigênio que a gente respira, que ajuda a movimentar uma série de ciclos biogeoquímicos do planeta. Eles ajudaram a produzir esses tais grandes depósitos de petróleo que a gente utiliza hoje. Dá e não dá, né? Porque depende muito. Porque você poderia, por exemplo, usar uma navegação via VPN, você pode não permitir o acesso aos cookies usando uma navegação anônima também. Só que aí é meio difícil, porque, por exemplo, se você entra na navegação anônima, mas você faz login, aí não faz nem sentido você Não entrar faz na diferença. navegação anônima. Porque a gente quer criar uma conta nos serviços, porque a gente quer adicionar pessoas, a gente quer seguir canais, a gente quer montar a nossa casinha ali na rede social e voltar para aquela casinha que a gente construiu. Então, assim, o jeito de não dar muitos dados é, por exemplo, checar as configurações de privacidade, porque tem muita coisa que você pode revogar, muito acesso que você pode negar. No Facebook, por exemplo, depois da LGPD ficar vigente no Brasil, os brasileiros também podem revogar acesso a muita coisa. Eu consegui, antes de eu deletar o Facebook, eu consegui até que eles parassem de usar meus dados para direcionar propaganda. Então, a gente tem esse poder, só tem que ir lá nas configurações de privacidade e arrumar. Pessoal, a astrobiologia, como eu falei, é uma área nova de pesquisa. Então, não é que ela é uma disciplina nova como a física, a química, a matemática ou a biologia, mas ela é uma área multidisciplinar que procura entender alguns dos fenômenos mais complicados do universo, especialmente a vida. Então, a ideia é entender a origem da vida, do sistema biológico no nosso sistema solar, e em especial no nosso próprio planeta, porque isso ainda é um grande mistério. Uma vez que a vida surge, como que ela evolui em profunda conexão com o planeta, ou seja, com os fenômenos geológicos, atmosféricos, hidrológicos, ou mesmo cosmológicos que o planeta esteja sujeito. E, por fim, como que a vida se distribui nos ambientes mais extremos do nosso planeta e, possivelmente, até mesmo fora dele, em outros planetas do nosso sistema solar ou em exoplanetas. E a ideia da astrobiologia é fazer esse estudo usando a Terra como modelo do que é vida, do que procurar, mas entender essa conexão que existe com o ambiente astrofísico e toda a influência que o ambiente astrofísico faz sobre a vida. Por isso que a gente precisa da interação de pesquisadores de diversas áreas para resolver esses problemas. A gente precisa de biólogos, de astrônomos, de geólogos, de paleontólogos, de todo tipo de pesquisador para resolver esse tipo de problema muito complexo, que é entender o fenômeno da vida no universo, desde o seu passado até o seu futuro. Você tem salário, sim, e eu gosto de também colocar aqui, você pode, no bacharelado, você pode começar a fazer o que a gente chama de iniciação científica, você ganha uma bolsa aí para trabalhar, mas você começa a ganhar um pouquinho mais no mestrado, R$1.500, depois doutorado, pós-doutorado, esse aí é um valor típico aqui no Brasil, tá? Mas você já começa a receber pelo seu trabalho de alguma forma. Esse valor hoje em dia está baixo, eu gosto de falar isso, porque não tem reajuste há muito tempo. A última vez que teve reajuste foi em 2013, então a inflação já comeu uma boa parte dessa bolsa aí, e infelizmente isso acaba afastando muita gente da carreira de cientista. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. O que a gente tem que fazer é lutar para que esses valores sejam reajustados e reflitam um pouquinho mais o fato que, quando você chega no mestrado, principalmente no doutorado, você já tem trabalho, você está fazendo trabalho, e é importante você receber por isso, e eu acho que essa bolsa ainda é muito baixa. Depois do pós-doutorado e, finalmente, quando você chega ao professor, você recebe um salário que, hoje em dia, é até maior. Eu fiz esse slide há um tempo, o salário inicial já é um pouco maior que isso, está com 10 mil. Mas, enfim, não é rico. Se você quiser ficar rico realmente, você vai fazer outra coisa, vai fazer
medicina, direito, cientista não é para ser rico, mas é um salário que dá para viver bastante, de uma maneira bastante confortável. Tá? Quando você chega nesse ponto, eu acho que com o salário, com as bolsas, isso está um pouquinho complicado nesse meio tempo aí, mas quando você consegue emprego fixo, o salário é bom. Bom, então essa é a estrutura que a gente consegue observar hoje dos átomos. Então, a nuvem eletrônica, o núcleo atômico, prótons e nêutrons são formados por quarks, quarks Us e quarks Ds. Bom, pulando um monte de processos, vários experimentos que foram feitos, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que existem 6 tipos diferentes de quarks. Quark up, quark down, que são os quarks que formam prótons e nêutrons, mas existem outros quarks que não estão presentes na estrutura dos prótons e nêutrons, que são os quarks charmoso e estranho, e o quark top e o quark bottom. Essa é a chamada a família dos quarks, segundo o modelo padrão, mas alguém pode se perguntar, ok, e o elétron? O elétron é uma partícula elementar, já falei isso antes, e não está aqui não está na família dos quarks. De fato, não está porque o elétron não é um quark. O elétron se encontra numa segunda família de partículas, que são os leptons. E a família dos leptons também é formada por 6 partículas elementares. Aqui a gente tem o elétron, o muon, que é uma partícula, é um elétron pesadão, vamos dizer assim, ele tem todas as características do elétron, só que ele é 200 vezes mais pesado, e o tau, que é um lepton ainda mais pesado do que o muon. Junto com esses 3 leptons, que são chamados leptons carregados, lembra, o elétron tem carga -1, o muon e o tau também têm carga elétrica -1. Junto com essas partículas, existem 3 outras partículas muito leves, que também são classificadas na família de leptons, que são os neutrinos. E existe um neutrino para cada lepton conhecido. Existe um neutrino do elétron, um neutrino do tau, um neutrino do muon. Portanto, a matéria ela é formada por quarks e leptons. Essa é a resposta boa que você pode dar para qualquer pessoa que te perguntar do que é feita a matéria. A matéria é formada por quarks e leptons, sendo que hoje nós descobrimos já 6 quarks e 6 elétrons. Tudo muito simples, não é? Mas a gente respondeu até o momento somente a primeira pergunta: do que é feita a matéria? E finalizar, eu trouxe a pergunta mais feita por todo mundo que assistiu Jurassic World, que é: a Claire conseguiria fugir do Tiranossauro Rex naqueles saltos? A resposta é não. Porque um tiranossauro, ele corre em média 60, 70 quilômetros por hora. E claramente um humano não alcança isso. Para vocês terem uma noção de velocidade, uma pessoa numa bicicleta, ela alcança em média de 15 a 25 quilômetros por hora. Então nem se você tivesse com uma bicicleta, você ia conseguir escapar desse tiranossauro, mas assim, a gente tem que dar créditos para a atriz correr de salto, independente se é de um tiranossauro ou na vida em si, porque é difícil.